Esse é o lugar que pertencemos. Feche seus olhos. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade, por nós estarmos aqui com os nossos irmãos. Te agradecemos por quem está no online também. Te agradecemos porque Tu és o nosso lugar. Nós te pedimos, Pai, nos conduz e nos guarda nesse lugar, porque pela nossa performance, pela nossa força, nós não conseguimos, mas a nossa confiança está 100% depositada em Ti, Senhor. Não em nós, não em nossos amigos, não em nosso dinheiro, não em nossos talentos, no Senhor. No Senhor. Obrigado, Deus, pela revelação do Teu Evangelho. Obrigado por Tua palavra. Eu te peço, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento e derrama sobre nós fome e sede por mais de Ti. Não queremos bater uma meta espiritual, nós queremos mergulhar sem reservas no Senhor. Nos dá essa alegria da Sua presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, abram comigo a Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 38. Sabe aquela Tu és fiel de Êxtila? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Mais uma vez. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sim, Jesus. Fiel, Senhor, meu Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia,
com bênção sem fim. A tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Mais uma vez. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Ó Santo Deus, nós somos teus, nós confiamos em Ti e nós nos asseguramos em Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante, todo mundo abriu aí? Antes de lermos a palavra, inclusive, por gentileza, só um último incômodo. Pega teu celular, você que está aqui no presencial, por favor, abre na transmissão do culto, por gentileza, e deixa um like na transmissão. Isso ajuda demais para essa palavra chegar para mais pessoas. E aí, quando você for deixar o like na transmissão, aproveita, já aperta no compartilhar e manda para alguém, diz assim, ó: Deus mandou te enviar essa pregação. Se você não tiver muita fé, você fala assim: o pregador que mandou mesmo. Deus vai falar do mesmo jeito, amém? A gente está perto do Natal e obviamente a figura central do Natal é Jesus Cristo, mas existe uma personagem muito condecorada e devidamente celebrada, que é Maria. E a história de Maria muito nos ensina a postura de Maria, a decisão de Maria, a forma com que ela aparece na palavra, muito nos ensina. Eu quero comentar com você um pouco sobre o chamado de Maria. É uma palavra que eu ministrei na segunda-feira no devocional que nós fazemos diariamente lá no YouTube. Essa semana estamos fazendo um especial de Natal. E esse tema em específico, o chamado de Maria, falou muito ao meu coração, o coração de muitas pessoas. Eu quero conversar com você baseado nisso nessa noite. Lucas capítulo 1, verso 26 em diante, vou ler na NVT, diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. E Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Esse trecho em específico, talvez na sua versão, pode estar escrito assim: alegre-se, agraciada, ou salve, agraciada. Na NVT, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Verso 29, confusa, Maria tentou imaginar o que aquilo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas dizem que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Verso 38, Maria disse: sou sua serva, Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou.
É interessante que o chamado de Maria começa sendo contado da gestação de Isabel. Verso 26, nós acabamos de ler. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. Para quem não domina a geografia de Israel, a Galileia é uma região interiorana de Israel, não é uma grande metrópole. E dentro dessa região que já é interiorana, nós temos ainda uma vila, um vilarejo menor ainda, Nazaré. Nazaré é um vilarejo que talvez tem mais pessoas morando na rua da igreja do que moravam em Nazaré naquela época. Era nesse nível. E o fato de Maria ser atendida, ser chamada por Deus, na verdade, na cidade de Nazaré, na região da Galileia, isso ministra algo profundo ao nosso coração. Se eu tivesse mais tempo aqui, confesso que eu não tenho, eu traria para vocês alguns documentos, algumas evidências históricas e algumas mostras de que naquela época, no ano zero, por assim dizer, obviamente naquela época não se contava como ano zero, mas voltando o tempo você vai entender o que eu estou falando. No ano zero, quando Jesus nasceu, havia uma expectativa em todo o mundo sobrevivido, todo o mundo povoado, de que viria à terra o Filho de Deus. Não era só uma expectativa do judaísmo, não era só uma expectativa dos cristãos, que nem existiam na época, obviamente, mas daqueles que criam em Gênesis 3, versículo 15 e 16, onde Deus promete: da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Era uma expectativa presente no Império Romano, era uma expectativa presente no paganismo, era uma expectativa presente em várias outras mitologias. Porém, a forma de se interpretar quem seria esse Filho de Deus variava. Para algumas crenças era alguém, para outras crenças era outro. E, por exemplo, para o Império Romano, o Filho de Deus era o imperador romano. O imperador romano da época não era apenas a principal figura política, ele era visto como um ser divino encarnado em forma humana, e ele era chamado de Filho de Deus. Roma, obviamente, era o principal império da época. Talvez tenha sido o império mais conhecido da história da humanidade até então. Eu digo até então porque um dia este que nasceu lá em Belém, Israel, cuja mãe estava em Nazaré, no interior da Galileia, um dia ele apontará nas nuvens e voltará. O seu reino durará para sempre. Mas até então, o Império Romano, sendo o maior império da época, o império mais forte, o império mais abrangente, tinha na figura do imperador romano nada mais, nada menos do que o ser humano mais conhecido, forte, popular e respeitado vivo naquela época, em Roma, na capital do império. Então, se alguém perguntasse aleatoriamente para um cidadão passando, dizendo assim: olha, quem você arrisca que é o Filho de Deus? Provavelmente as pessoas apontariam para o imperador romano. Ele está em Roma, ele está sentado no trono do Império Romano, ele é o Filho de Deus. Afinal de contas, ele tinha todo o poder da época, ele dominava toda a região na época, ele controlava tudo na época. Mas Deus costuma frustrar as expectativas humanas, e isso é bom. Deus não é refém das expectativas humanas. Talvez, se nós estivéssemos naquela época também, pode ser que nós apontássemos para Roma, porque o imperador é poderoso, porque o imperador é glorioso. Mas Deus manda um anjo em Nazaré, um vilarejo pequeno, de um interior pequeno chamado Galileia, de um país que até hoje é pequeno chamado Israel, para uma jovem desconhecida. Maria não é uma grande princesa, Maria não é filha de uma família abastada, Maria não tem um sobrenome forte na época, mas ela é escolhida por Deus, porque Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes, Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. E o fato de Maria, tão pequena, tão frágil, tão diminuta naquela época, ter sido escolhida por Deus, fala aos nossos corações que, por menor que nós sejamos, o Senhor Deus, Ele olha para nós, e o Senhor Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida. Pode ser que a geografia do mundo aponte para Roma. Se o coração de Deus quiser alcançar alguém em Nazaré, Ele vai até Nazaré, e Ele vai levantar de Nazaré o Salvador do mundo. Isso era tão louco na época, que Jesus, depois já grande,
já ministrando, já operando milagre, já no seu ministério. Alguém chega para Natanael e fala assim: encontramos o Messias. É sério, ele é de onde? Ele é de Nazaré. E Natanael fala assim: poxa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu não posso nem utilizar uma cidade do Brasil aqui para fazer essa piada, porque eu ia ser cancelado na hora. Mas é como você pensar numa cidadezinha que talvez não tenha importância política, não tenha tamanho e tal. Isso era Nazaré. E o anjo foi até Nazaré. Deus já estava dando mostras que Ele gosta de utilizar as coisas que o homem despreza. Ele gosta de escrever roteiros que são talvez desprezados pelo homem, mas que Ele faz do jeito dele, da forma dele, no tempo dele e do agrado dele. O anjo chega até Maria e o versículo 27 diz assim: a uma virgem de nome Maria, e ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Se você for ler a história de José, lá em Mateus capítulo 1, você vai ver que a Bíblia chama José de marido de Maria. E ao mesmo tempo, também lá em Mateus, chama Maria de prometida em casamento a José. Em algumas versões mais tradicionais da Bíblia, não sei se é a Bíblia que você tem aí, vai estar escrito assim: Maria estava desposada de José. Que condição era essa, Tiago, de desposada? Deixa eu te explicar para você. Aqui no Brasil, um relacionamento comum, relacionamento amoroso comum, ele sai de namoro para noivado, depois para casamento. Está todo mundo comigo aqui? Quando chega no casamento, você tem algumas implicações jurídicas mais fortes. Você pode mudar o nome, botar o nome do seu cônjuge, você vai ter ali o regime de divisão de bens. É uma coisa um pouco mais profunda, mais conectada juridicamente do que o noivado, do que o namoro. A gente até tem hoje no jurídico brasileiro algumas figuras que têm a ver com contrato de namoro, algumas questões de noivado quando termina, a depender do caso pode gerar dano moral, mas a coisa séria, grave mesmo, no Brasil nos dias de hoje, é casamento. Você termina um noivado, você vai ter um drama emocional, mas juridicamente é mais tranquilo. Naquela época, o casamento era basicamente em duas fases. O que acontecia? O homem pedia a mão da mulher em casamento, depois ele passava um tempo, digamos assim, se capitalizando para poder tirar aquela mulher da casa dos pais e levar para a casa dele. Então, essa primeira fase de pedir a mão de Maria em casamento, das famílias saberem, já está tudo acertado, já está tudo ok, já tinha acontecido. Então, nesse aspecto, José e Maria estavam casados. Só que tinha um tempo, aproximadamente um ano, que o noivo ia ali buscar uma reserva financeira para poder depois fazer uma festa e cerimonialmente dizer assim para o pai da noiva: olha, eu estou agora tirando a sua filha da sua casa, a partir de agora ele está sobre a minha responsabilidade. E aí sim tinha a conjunção carnal, a consumação sexual do casamento. Então, quando se fala que Maria estava prometida em casamento, ela não estava noiva como no Brasil. Sabe que se ela terminar só vai mudar o status ali do Facebook, do Orkut, da MSN, do Instagram, do TikTok, do Kawaii. Vocês veem como eu sou velho, né? MSN é terrível, hein? Quem anda da época da MSN aqui, irmão? É benção demais, né? Rapaz, se a MSN voltar, você volta só para chamar a atenção do povo lá. Atenção. Culto, 8, 10 e meia, 18 horas. Então Maria estava nesse cenário e eu quero que você visualize a seguinte questão. Maria estava, digamos, no auge da sua expectativa como mulher jovem. Maria estava ali sonhando em começar uma vida a dois com o homem da sua vida, com o homem que ela escolheu para ser o pai dos filhos dela, que ela escolheu para dedicar toda a vida dela. Eu não sei quais eram os preparativos de noiva, mas certamente Maria estava com toda uma programação pessoal, e Deus vem e interrompe a programação de Maria. E eu estou aqui para te dar a péssima notícia, que na verdade é uma boa notícia, de que Deus vai bagunçar os seus planos. Nós estamos para entrar numa nova estação, e eu estou aqui para te dizer que Deus vai bagunçar os seus planos, e isso é bom. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus vai bagunçar os seus planos, e isso é bom. Porque quando o anjo vem trazer toda essa novidade para Maria, a gente está lendo a história aqui, a gente conhece, a gente sabe que vai dar tudo certo no final. Mas é preciso visualizar a mente de uma mulher jovem, sem experiência na vida, que tinha todo um roteiro tradicional, cultural, social, espiritual, e que agora tem um anjo trazendo toda uma novidade para ela, com o seguinte detalhe: nós, pelo menos, temos a história de Maria,
para dizer que há 2000 anos atrás apareceu um anjo e falou que a mulher ia ficar grávida do Espírito Santo e tal. Mas Maria não tinha Maria. Entendeu? Maria não tinha Maria. Então eu quero que você imagine comigo a cena. O anjo Gabriel chega e fala para Maria o seguinte, versículo 28. Gabriel apareceu a ela e disse: salve agraciada, alegre-se agraciada, alegre-se mulher favorecida, o Senhor está com você. Isso é uma coisa boa de ouvir ou ruim? Boa ou ruim? Ô gente, vocês estão... Cadê? A Lírio não chegou não? Boa ou ruim? Mas aí o próximo versículo fala que Maria, ela ficou perturbada no seu espírito. Ela ficou pensando o que é que aquilo quer dizer. Eu fico imaginando que o anjo chegou de uma forma que Maria ficou até... Sabe quando o seu filho vem até você e fala assim: papai, você é tão lindo. É o que você quer, menino? Quando sua irmã chega para você e começa a te elogiar. Quando aquela pessoa vem para você tão... Sabe? Quando a esmola é muita, até o santo desconfia. Está escrito na palavra de Deus. Brincadeira. Tem gente que acredita mesmo. O pessoal está misericórdia, não estuda a Bíblia, viu? É só brincadeira. Quando o anjo fala isso, aqui nós temos duas grandes lições. Uma das expressões mais famosas para Maria é o termo Maria cheia de graça. E Maria, de fato, ela é cheia de graça. Mas o fato de Maria ser cheia de graça não quer dizer que Maria é geradora da graça. Ela é receptora da graça. Ela é portadora da graça porque Deus lhe deu. E isso nos iguala a ela. Aqui mesmo em Lucas capítulo 1, a gente não vai ler hoje, mas no cântico de Maria, Maria fala assim: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Da mesma forma que nós temos Deus, Jesus como Senhor e Salvador, Maria também tinha. E para essa grande missão, Maria precisava primeiro de uma porção de graça especial. E todos nós precisamos da graça de Deus para viver. É por isso que o anjo não chega primeiro revelando a missão. Ele chega dizendo assim: olha, você tem graça da parte de Deus, e eu estou aqui para te dizer que o Senhor está com você. Eu quero traduzir para você nos dias atuais, você entender melhor essa palavra aqui. Imagina que eu chego para você, Júlia, e falo o seguinte: Júlia, é o seguinte, tem uma missão para você. Primeira coisa que eu tenho que te falar é o seguinte: Deus está contigo independente do que acontecer. Já pensa: ai meu Deus, é verdade? Peraí, por que ele está me preparando? Olha, pode garantir, vai dar tudo certo, mas você já fica: peraí, por que ele está dizendo que o Senhor é comigo, que eu vou ter graça, que não sei o que? Parece que eu vou entrar numa missão difícil, né? Era dessa forma que o anjo estava falando. Porque antes de liberar uma missão, antes de liberar um propósito, antes de liberar, sabe, algo que você vai fazer na sua vida, Deus, Ele quer guardar o teu coração debaixo do fato de que Ele estará com você independente do que acontecer. Vai entrar um ano novo, vai entrar uma estação nova, vai entrar algo novo na sua vida, Deus está contigo. Primeiro de tudo, Tiago, eu quero entender meu propósito, meu chamado da missão. Primeiro de tudo, entenda, Deus está contigo. E você tem a graça de Deus. O que é graça? É favor imerecido. É Deus falando o seguinte: olha, você não merece, mas eu derramo sobre você a porção que você precisa. Parece inicialmente algo ofensivo. Você não merece? Como assim, Deus? Eu não mereço? Porém, na verdade, é algo para a gente descansar. Porque se nós não merecemos, e se não depende da nossa performance, aleluia, não depende de eu ficar uma semana inteira sem pecar, porque se eu pecar em um pensamento, o inimigo vai me retaliar. Não! Quando Deus te chamou, Ele sabia de todas as suas falhas, seus pecados, sua imperfeição. Deus conheceu a sua pior versão, aquela que nem você conhece. E sobre essa pior versão, sobre a versão mediana, sobre a melhor versão, sobre a versão do coach que quiser, meu irmão, Deus derramou a graça dEle, pela palavra dEle, e nós temos a garantia: Ele está conosco. Isso aqui é antes de Jesus nascer. Mais de 30 anos depois, Jesus está ascendendo aos céus, Jesus está se despedindo dos apóstolos, Ele está dizendo assim: olha, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Isso é algo para você lembrar no seu aniversário. Isso é algo para você lembrar quando você recebeu uma promoção no trabalho. Isso é algo para você lembrar quando você recebeu uma boa notícia. Mas também isso é algo para você lembrar no funeral do teu parente.
Esse é algo para você lembrar quando você recebeu o diagnóstico de uma doença. Isso é algo para você lembrar quando alguém te trair. Isso é algo para você lembrar todos os dias. A graça do Senhor está sobre mim e Ele está comigo. Eu não sei o que virá sobre a sua vida, mas a palavra de Deus fala que o Senhor estará com você. Mas Tiago, então o Senhor está aprovando tudo o que eu faço? Não. Mas quando o Senhor reprova o que eu faço, eu prefiro que Ele esteja comigo. Porque Ele me trata, Ele me cura, Ele me perdoa, Ele me transforma. Tem um momento que Davi peca, e Deus chega a dar 3 opções para Davi, né? Para Davi você tem a opção A, a opção B, a opção C. Digamos que a opção C era cair nas mãos de Deus. Aí Davi fala assim: eu prefiro cair nas mãos de Deus, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque tu és misericordioso. Eu prefiro cair nas tuas... Gente, entenda uma coisa. A primeira coisa que você precisa fazer quando você peca é correr para os pés do Senhor. Se Adão soubesse disso, ele não fugiria lá no Éden. Adão, ele tem a escolha de fugir, ele foge, ele se esconde. Olha por quê? Não, porque eu descobri que eu estava nu, que não sei o que. Meu irmão, a primeira pessoa que você tem que correr quando você pecar é aos pés do Senhor, presença de Deus. Vai falar com Ele, porque ninguém te ama como Ele. Ninguém cuida de você da forma que Ele cuida. E ninguém sabe resolver esse problema chamado pecado como Ele sabe. Então quando o anjo chega e fala assim: ó, salve agraciada, o Senhor é contigo. Isso aqui é para início de conversa na vida de todos nós. Mas a Bíblia fala que Maria ficou confusa. Em algumas versões está escrito assim: Maria ficou perturbada em seu espírito. Eu achei bom isso aqui estar na Bíblia. E não que eu tenha que dizer o que é bom ou ruim estar na Bíblia, obviamente. Mas é bom a gente ler que Maria ficou perturbada, porque a gente tem Maria em alta conta, amém? Ela é uma heroína da fé, uma mulher assim exemplar, inspira pessoas por gerações. Mas essa super heroína da fé, ela também ficou perturbada no espírito. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus que perturba a gente no espírito, nos tira do eixo, a gente não entende direito. O Tiago recebeu uma palavra de Deus, mas eu não estou entendendo direito ainda o que é que Deus quer de mim. Maria sentiu isso. O Tiago, eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho uma missão, eu sei que eu tenho isso, aquilo, mas as peças não estão encaixadas dentro de mim ainda. Maria sentiu isso. Sabe qual é o problema? É que a gente se acostumou a ter uma perspectiva de fé como se fosse de um super-herói, de uma pessoa inabalável. Isso inclusive faz com que a gente se frustre quando os nossos super-heróis na fé caem. Na verdade, Maria tem uma atitude aqui que nos ministra profundamente. Qual, Tiago? Quando o anjo fala para ela o que é que vai acontecer, o anjo fala: não tenha medo, você encontrou favor diante de Deus, você ficou grávida, pererê, parará, versículo 34, Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Maria pega as suas dúvidas e lança as suas dúvidas diante de Deus. Agora, uma coisa é ter dúvidas, outra coisa é duvidar. Uma coisa é ter dúvidas, outra coisa é duvidar. Quando você tem dúvidas, isso mostra que você não sabe de tudo. E ninguém sabe de tudo. Quando você duvida, você está dizendo: eu não acho que Deus pode fazer isso. Maria não foi incrédula. Maria perguntou como. Quando você tiver dúvidas, lance aos pés do Salvador. Quando você tiver questões, lance aos pés do Salvador. Quando você tiver dilemas, lance aos pés do Salvador. Eu fico pensando aqui, a coisa está espiritual, né? A presença de Deus aqui, está um negócio lindo. Agora, deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque eu fico pensando, Maria, ouvindo aquilo tudo, eu quero que você se coloque ela no lugar de Maria. Para os homens é um pouco mais difícil, mas você coloca no lugar de Maria. Chega o anjo para você: salve agraciado, o Senhor é contigo. Tá estranho esse negócio, viu? É o que, menino? É o Senhor contigo. O que é que vai acontecer? Olha, você vai ter um filho. Esse filho vai ser o salvador do mundo e não sei o quê. Então, deixa eu falar. Não, peraí, deixa eu terminar. Esse filho vai ser Jesus, Nazaré, e pererê. E vai ser, mas eu tenho um negócio, só um detalhe para te falar. Não, calma, Maria. Esse filho vai ser assim, é um filho de Deus, vai tirar o pecado do mundo, e pererê, parará. Só que tem um detalhe. Eu não sei se Deus te avisou lá em cima. Eu sou virgem, tá? E a gente não tem ainda inseminação artificial, não surgiu nessa época ainda.
eu não conheço o meu marido. Será que não é alguma outra pessoa? Que eu estou tentando te avisar há muito tempo. Você está falando aí que eu vou ter um filho que pererê parará. Como que isso vai acontecer? Lança tuas dúvidas diante de Deus. Eu duvido que você sabe como será o ano que vem na sua vida. Você pode ter sonhos, projetos, perspectivas e até fé, mas eu duvido que você saiba todos os detalhes do seu ano. Uma convicção a gente tem: Deus está conosco, amém? Uma segunda convicção a gente tem: nós podemos lançar as nossas dúvidas aos pés de Jesus. Nós podemos lançar as nossas dúvidas aos pés do Senhor. Quando Maria pergunta ao anjo, o anjo é um mensageiro de Deus. O anjo é um representante de Deus. É interessante que nem sempre nós teremos todas as respostas. Mas nós temos a Ele. E se temos a Ele, não nos falta nada. O anjo fala para Maria: olha, Maria, você vai ter um filho. Esse filho vai ser o salvador da humanidade. Esse filho vai ser Jesus, será grande, será chamado Filho do Altíssimo, tal. Quando Maria pergunta como isso acontecerá, o anjo responde assim: o Espírito Santo virá com você, o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra, portanto o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Pausa aqui. Essa é a parte mais teológica do texto. Parece que o anjo está até falando meio que difícil. Essa é a parte mais teológica. Olha, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do... Acho que o anjo nessa hora, ele mudou a voz. Nessa hora o anjo mudou a voz, com certeza. Cadê Israel? Cadê Israel? Essa hora o anjo mudou a voz, Israel. Quando Maria perguntou como isso aconteceria com ela, eu acho que o anjo falou assim: olha, querida, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. É algo super teológico. Só que na sequência tem algo muito profundo aqui. Porque o anjo complementa dizendo o seguinte: e mais, Isabel, a sua parenta, que era estéril e já de idade, ela está grávida de 6 meses. Por que o anjo fala isso? Porque Deus sabe o sustento que a nossa fé precisa. E muitas vezes Deus nos sustenta através dos testemunhos dos outros. O anjo primeiro traz uma revelação teológica profundíssima. Poder do Altíssimo te cobrirá com essa... Se a gente for estudar a palavra sombra no original e a aplicação dela teologicamente no Velho e Novo Testamento, meu irmão, dá um seminário. É um negócio profundíssimo. Mas ele está falando de uma coisa profundíssima. Mas Deus é um Deus que também se aproxima. Deus é um Deus que entende que a nossa fé ela precisa de sustento, e Ele é quem sustenta a nossa fé. Então o anjo chega para Maria e fala assim: Maria, está parecendo o conto da carochinha, né? Está parecendo difícil essa história, né? Mas para que você creia, Isabel, a sua parenta, aquela mulher que você conheceu a vida inteira sabendo que é estéril, que já é de idade, que não tem condição natural de ter um filho, ela já está grávida de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Quando Deus nos chama para uma missão, é muito comum nós nos sentirmos incapazes para essa missão, e é muito incomum nós acharmos essa missão uma missão impossível. Você se sente um ator de Hollywood, o Tom Cruise, fazendo o filme Missão Impossível. Isso tudo é verdade. Realmente, sem Deus a missão é impossível. Você não tem capacidade por si mesmo. Quando Deus te chama para algo, você não tem capacidade em si mesmo. Ele gosta de fazer isso, porque isso fala sobre o sustento dele. Porque na verdade Deus não está entregando a missão na sua mão e dizendo: se vira aí. É como se Deus estivesse falando: olha, eu tenho uma obra, eu tenho um projeto, você quer participar do projeto? A obra de Deus é sustentada por Deus, a nossa obra é sustentada por nós. A obra de Deus é sustentada por Deus, a nossa obra é sustentada por nós. Às vezes o que a gente faz fica pesado demais, porque é algo que só nasceu no nosso coração. Mas quando você está no centro da vontade, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, entenda isso, no centro da vontade de Deus,
existe o sustento que você precisa para viver aquilo para o qual o Senhor te chamou. Depois do anjo falar uma proposta que é impossível, que parece fantasia, ele traz uma realidade para dizer: Maria, não vai começar a ser feito não, já está sendo feito. Eu estou te chamando para uma obra que já começou. E esse texto encerra com algo muito lindo, porque quando o anjo fala para Maria, pois nada é impossível para Deus, o verso 38, Maria diz assim: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Deixa eu fechar isso com você. O que mais me ministra aqui nessa história de Maria é o sim dela para Deus. Porque esse sim de Maria poderia representar o não de José. E este sim de Maria poderia representar o não da sociedade. Imagina Maria tendo que contar para a família que apareceu grávida, mas o pai não é José, e mesmo se fosse José, mas se ainda não casou, como é e tal. As pessoas iam olhar para ela e dizer: olha, além de ter feito coisa errada, você ainda quer mentir, você não quer assumir, e pior, você está colocando o nome de Deus na mentira. Quando Maria diz sim para o chamado de Deus aqui, ela está dizendo não para a reputação dela. Será que você diria sim para Deus se esse sim envolvesse um não para a sua reputação? Quando Maria diz sim para Deus aqui, ela não sabe qual vai ser a reação do homem da vida dela. Ela não sabe qual vai ser a reação de quem lhe cerca. Ela não sabe as consequências daquilo. Que bom que ela não sabe. Sabe por quê? Porque fé é você crer naquilo que você não vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Existem várias perguntas que as pessoas fazem, e é difícil de responder muitas vezes, porque a Bíblia não é um dicionário. Olha, tal coisa significa isso, tal coisa significa aquilo. A Bíblia é um livro de história. Mas das poucas coisas que a Bíblia responde assim na lata, é o conceito de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a convicção, é a certeza daquilo que não se vê, a convicção daquilo que se espera. Eu não estou vendo e eu não tenho com os olhos físicos, mas pelos olhos da fé eu já posso contemplar. Eu não sei quem aqui é engenheiro, ou mestre de obras, ou pedreiro, ou auxiliar de pedreiro, ou qualquer tipo de pessoa que trabalha em construção. Mas até mesmo se você não é, mas já sonhou em levantar uma casa no terreno. Você chega no terreno vazio, você olha, o lote está vazio, comprou o lote, né? Comprou o lote, tira foto do lote, posta no Instagram, meu novo lote, hashtag. Aí posta lá imobiliário, né? É Israel. Habitat imobiliário, posta lá. Você comprou o lote. A pessoa olha ali e vê só um pedaço de terreno. Você no seu coração, você já viu tudo, irmão. Você já viu a casa? Não, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser o closet, aqui a cozinha vai ser assim, a cozinha vai ser dessa forma, a sala vai ser dessa forma. Mas a sala é diferente, por quê? Não, porque eu tenho um trauma que na casa do meu pai é diferente, na minha casa vai ser assim, eu já vi, na minha sala vai ser assim. E a pessoa olha e fala assim: mas cadê a sala? Você não vê com os olhos, mas no meu coração a sala está aqui, ó, está levantada. Vai ser desse jeito. A parede tem que ser da cor X, porque eu gosto da cor X. Essa cor aqui é a cor da minha vida. A cortina vai ser desse material e tal. A pessoa olha, não vê, mas quem imagina, quem sonha, quem cria na sua mente, já vê tudo perfeitamente ali, mesmo que com os olhos físicos não, mas com o coração sim. Isso é olhar pela fé. Você olha para o teu exame atual, está errado. Você olha com os olhos da fé, está certo. Você olha o seu diagnóstico com os olhos atuais, não dá certo. Você olha com os olhos da fé, tem cura, tem milagre, tem livramento. Você olha para a provisão que você precisa hoje, não tem no seu armário, mas pelos olhos da fé. Agora, você vai ter que olhar para o seu armário vazio, olhar para o seu lote sem construção, olhar para a sua barriga ainda pequena, que a barriga não cresceu na hora, duraram 9 meses. Você vai ter que olhar para tudo aquilo e talvez na sua mente você vai se perguntar: poxa, será que não foi só um sonho? Chamar o ministério de louvor aqui, pode subir. Será que não foi só um sonho? Será que eu não estou delirando?
Será que eu estou com tanta vontade de casar com José, que eu já estou tendo visão de anjo, porque o meu anjo na verdade é José, Tiago. Meu anjo é José, imagina Maria com isso. Aí Maria, provavelmente todas as vezes que tinha uma duvidazinha dessa na cabeça dela, ela lembrava da prima. Não, se aconteceu na vida da minha prima, pode acontecer na minha vida também. Você está ouvindo essa palavra aqui hoje, e você pode olhar para tanto que Deus fez. Atenção, não só na vida dos outros, mas o tanto que Deus já fez na sua vida. E todas as vezes que a dúvida vier, você vai crer na palavra de Deus. O anjo não deu um contrato para Maria. O anjo não deu uma nota promissória para Maria. O anjo não fez uma assinatura de certidão eletrônica para Maria. O que Maria tinha depois daquela visão? Uma palavra. E uma palavra é tudo o que ela precisava. Da mesma forma, talvez vai terminar o culto daqui a 5 minutinhos. Você vai sair por essa porta aqui, você vai desligar a transmissão, você que está no online. E você não vai ter, talvez, nada diferente na sua conta bancária. Você não vai ter nada diferente no seu WhatsApp. Você vai chegar em casa, quem te perturbar vai perturbar do mesmo jeito. Amanhã no trabalho, quem encher seu saco vai encher seu saco do mesmo jeito. Mas você vai sair daqui com a palavra. Você vai sair daqui com a convicção de que esse Deus preparou um plano perfeito. Se coloca de pé nesse lugar. O plano perfeito de Deus bagunçou os planos de Maria. Da mesma forma que muitas vezes os planos perfeitos de Deus bagunçam os nossos planos. Esse plano perfeito de Deus foi numa localização que ninguém imaginava. Os planos perfeitos de Deus na sua vida vai te colocar em lugares que você não imagina. O plano perfeito de Deus frustrou a expectativa de Roma, mas atendeu a expectativa da promessa. O plano perfeito de Deus na sua vida pode frustrar a expectativa de quem está ao seu redor, da sociedade que você convive, mas está completamente vinculado ao que Deus prometeu. Esse plano perfeito de Deus, que parece nos colocar em maus lençóis, porque talvez você saia com essa história para contar para alguém e ninguém acredite. Alguém vai dizer assim: isso aí é conversa da carochinha, conversa para boi dormir. Isso é mentira da sua parte. Essas pessoas não ouviram de Deus o que você ouviu. Essas pessoas não receberam a visitação que você recebeu. O plano perfeito de Deus envolve Deus enviar para residir em nós um ser perfeito que nós não merecíamos. Da mesma forma que com Maria, fisicamente por 9 meses, mas graças a Deus, na nossa vida, pela eternidade, nós podemos fazer morada para esse Jesus de Nazaré. Esse Jesus que, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes esvaziou-se, humilhou a si mesmo, assumiu uma forma humana, desceu até a terra e humilhou-se numa morte de cruz, para que por causa disso todo o nome, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e ele tenha um nome que está sobre todo nome. Esse Jesus que, da mesma forma que pegou a vida de Maria, que era uma vida qualquer, e nós sequer saberíamos da existência dela se isso não acontecesse, esse Jesus entra na nossa história para marcar a nossa história para sempre. E da mesma forma que hoje estamos aqui, milênios depois, numa outra geografia, numa outra sociedade, no outro cenário, falando não só de Maria, mas falando do Deus de Maria, eu creio, meu irmão, eu profetizo sobre sua vida em nome de Jesus, que quando as pessoas falarem do seu nome, elas lembrarão do seu Deus, elas lembrarão da obra do Senhor na sua vida, elas verão a graça do Senhor no seu coração. Feche seus olhos nessa noite, feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação encheu seu coração,
da graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, Ele me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Ouça uma coisa. Nós falamos sobre uma história que fala sobre a aparição de um anjo. Isso é absolutamente sobrenatural. Nós falamos sobre a mensagem desse anjo, que é sobre uma mulher ficar grávida mesmo virgem. Isso também é algo absolutamente sobrenatural. Mas posso ser sincero? A parte mais sobrenatural desse texto, na minha humilde opinião, não é nem a aparição do anjo, nem a mensagem do anjo, é o sim de Maria. A parte mais sobrenatural dessa história não é o anjo Gabriel descer, não é a história que ele conta, é o sim que Maria dá. E essa parte não cabe a Deus, essa parte cabe a nós. Eu não esperaria nada de um anjo além de algo espetacular. Eu não esperaria nada de Deus senão uma grande mensagem. Mas o que esperar do homem? Medo, ansiedade, covardia e tantas confusões internas que nós carregamos. Mas sabe por que Maria disse um sim? Não é porque ela é melhor do que alguém, é porque Deus, Ele semeia o sim dentro de nós. Essa semente, quando ela está dentro de nós, parece com uma vontade de dizer sim para Deus e ao mesmo tempo um medo de dar errado. Parece com uma vontade de dizer sim para Deus e ao mesmo tempo o receio de passar vergonha. Parece com o desejo de se lançar sem reservas diante de Deus e o medo de ser alvo de um discurso que pode ser manipulação, que pode ser emoção, que pode ser o que for. Mas Maria ancora o sim dela na palavra de Deus. Ela fala assim, ó: sim, Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Ela não se apoia na emoção dela, ela não se apoia na opinião dela, ela se apoia na palavra de Deus. Muitas vezes dizer sim para Deus é desafiador, mas quando nós nos apoiamos na palavra dele, nunca dá errado. Nunca dá errado. Porque passam os céus, passa a terra, mas a palavra do Senhor, essa sim permanece para sempre. O Senhor vai te chamar para vários desafios por toda a sua vida. Alguns mais simples, outros mais difíceis, outros mais complicados. Diga sempre sim para Ele e confie na palavra dele, porque essa palavra, ela vai te sustentar quando tudo te faltar. Essa palavra, ela vai te guardar quando tudo tentar te atingir. Essa palavra, ela vai te levantar quando a gravidade das suas emoções te puxarem para baixo. Por qualquer tipo de energia negativa, inveja, mal olhado, trabalho, se você quiser chamar, irmão. Quem está firmado na palavra de Deus jamais será abalado. Da mesma forma que o sim de Maria foi uma chave e um caminho para Deus fazer uma linda obra, creia que o seu sim vai ser uma porta aberta do céu aqui nessa terra. Amém? Você crê nisso? Deixa eu fazer uma pergunta para quem está aqui, talvez não tenha feito nenhuma aliança com Deus ainda, para a gente terminar a orar. Se você está aqui e nunca fez uma aliança pública com Jesus, mas quer fazer nessa noite, faça um sinal com sua mão e a gente vai orar por você. Tem alguém? Tem alguém aqui nessa noite? Quer fazer isso? Quer fazer isso? Glória a Deus, tem uma pessoa aqui na frente, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém aqui? A gente já vai terminar, já vai orar para terminar o culto.
Mais alguém? Não? Então vamos orar ao Senhor. Aproveitar que você já está aqui na frente, já pode ficar aí mesmo. Mas eu queria que toda a igreja estendesse a mão para ela. Estenda a sua mão aqui para frente. Luana está fazendo uma aliança com Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos abençoar a vida dela como nunca hoje. Eu vou orar, mas antes de orar aqui agora, antes de você só dizer amém para a minha oração, eu quero que aonde você estiver, você abençoe a vida de Luana agora. Declare várias bênçãos sobre a vida dela. O que vier ao seu coração, abençoe ela. Levante a sua voz. Levante a sua voz, abençoe a vida dela, a saúde dela, o coração dela, a vida financeira dela, a vida espiritual dela, a família dela, tudo que Deus colocar no seu coração. Declare todas as bênçãos agora do Senhor sobre a vida dela. Senhor, nós estamos aqui como seu povo, como sua família, Pai, também como a família espiritual dela, orando agora pelo coração e pela vida dela, pela história dela, pela história que o Senhor escreveu, pela história que o Senhor pensou antes do mundo existir. O Senhor não pensou em Luana a partir do momento que ela foi concebida, desde antes da concepção. O Senhor já tinha planos, o Senhor já tinha desejos, o Senhor já tinha roteiros. E nós te pedimos, Pai, que todos os seus roteiros, que todos os seus planos sobre a vida de tua filha se cumpram em nome de Jesus. Que todos os desajustes sejam agora consertados pelo poder do seu amor. O amor que conserta aquilo que foi quebrado, o amor que restaura aquilo que foi destruído, o amor que transforma coisas que o homem não pode transformar. Como filhos de Deus, como família espiritual, nós repreendemos toda a condenação sobre a vida de Luana, em nome de Jesus, e declaramos o teu sangue, Pai, o sangue que é sobre todo sangue, o nome que é sobre todo nome, o poder que é sobre todo poder, o amor que é sobre todo amor. E que o sim de Luana hoje seja uma grande frutificação para a vida de muitos, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração agora para nós encerrarmos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos por esse chamado do Senhor. E eu oro para que a próxima estação seja recheada de frutos que nasceram no sim de hoje à noite, na semente do sim de hoje à noite. Cada um tem um roteiro, cada um tem uma vida. O Senhor conhece a particularidade de cada um, e o Senhor é suficiente para todos nós. O Senhor conhece as questões de cada coração aqui. O Senhor conhece cada Nazaré que está aqui, cada improvável que está aqui. Eu te agradeço, porque o Senhor não só conhece, o Senhor nos chamou, e o Senhor nos sustentará. Nos leve em paz para casa. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz...